Demorou, mas finalmente eu aprendi o danado desse inglês. Além de ser uma língua fundamental para alguém como eu que quer viver fora do país, aprender inglês sempre foi um desafio pessoal que eu tive desde a infância. Eu nunca escrevi nenhuma lista de coisas para fazer antes dos 30, mas se eu tivesse escrito, eu já poderia riscar o item aprender uma segunda língua. Apesar de dizerem que a melhor idade para se aprender inglês é quando a gente é criança, eu aprendi quase com 30 anos. Antes tarde do que nunca, né? Durante a minha infância e adolescência eu fiz várias tentativas de aprender inglês. Além de ter estudado aquele inglês bem mais ou menos das nossas escolas, eu me inscrevia em vários cursos de inglês que eu nunca terminava. Começava e depois de 6 meses parava. E eu sempre desistia porque eu não conseguia ver nenhuma evolução. Eu pensava que eu nunca ia aprender inglês na vida. Eu até aprendi as regras gramaticais, mas nos testes orais eu sempre falhava. Tem gente que tem facilidade para aprender idioma, esse não era o meu caso. Eu lembro que eu achava tão lindo as minhas colegas da escola que sabiam cantar inglês. Nem com música em inglês eu me entendia naquela época. E como eu não tinha essa facilidade, eu ficava desestimulada facilmente. E eu sabia que o único jeito que eu tinha para aprender inglês era se eu fosse estudar em outro país, fazer uma imersão na língua. Que eu sabia que não teria assim outro jeito, ou vai ou racha. Mas eu não tinha dinheiro para bancar o curso e a viagem. Então esse plano ele só foi desengavetado depois que eu decidi sair de Angola e que eu já tinha juntado algumas economias para investir no meu futuro. E estudar inglês no exterior era o plano perfeito para aquela época que eu estava disposta a dar uma guinada na minha vida. Significava sair da zona de conforto, me expor a riscos, errar, aprender e acertar. Eu sabia que não ia ser fácil, eu estava preparada. Mas eu encarei isso como um remédio amargo que eu tinha que tomar. Eu não me arrependo em nenhum momento da decisão que eu tomei de ter vindo. Só vejo ganhos. Diferente dos cursos que eu fazia no Brasil, aqui eu vi uma evolução diária. A cada dia que eu passava aqui eu conseguia entender melhor as pessoas, eu conseguia ler melhor, me comunicar e isso me motivava bastante a me dedicar nas aulas. Mas no começo foi muito difícil, gente. Eu lembro que nas 2 primeiras semanas que eu cheguei aqui, eu tive dor de cabeça todos os dias, porque meu cérebro se esforçava muito para entender tudo que as pessoas falavam. E nos primeiros meses eu tive até dor nas minhas cordas vocais, porque eu tentava fazer os sons da fonética do inglês, que a gente não tem no português. Eu demorei muito tempo para perceber que eu estava fazendo tudo errado, que isso não dependia das cordas vocais. A fonética, a forma como a gente pronuncia as palavras, o segredo está na nossa boca e na nossa língua. Eu me sentia como um bebê descobrindo um mundo novo ao meu redor. No começo eu passava de level muito rapidamente, a minha evolução era constante. A escola ela tem vários levels: iniciante, intermediário e avançado. O iniciante tem 4 levels, B1, B2, B3, B4. E depois o intermediário tem I1, I2, I3, I4. Advanced, A1, A2. Quando eu acabei o meu curso, eu estava no I4, que é o Upper Intermediate, era intermediário, quase avançado. E quando eu cheguei no intermediário na escola, eu sentia que eu já não evoluía tão rápido como antes e que a escola já não estava me ajudando muito. Foi quando eu acabei o curso de inglês, fiz o meu teste do IELTS, tirei 7.5, uma nota acima do que eu esperava, e agora eu tenho estudado por conta própria, não é? O que eu tenho que fazer agora é explorar o que eu já aprendi, ir pra rua, puxar assunto com as pessoas, ler jornal, ler livros, assistir filmes sem nenhuma legenda. Agora tudo depende do meu esforço. E uma segunda língua é algo que a gente nunca domina por completo. Sempre tem uma coisa nova para aprender. A gente nunca aprende tudo. Impossível. E no meu caso eu ainda tenho muito para melhorar. Eu ainda fico confusa quando algum nativo fala comigo. Eu não consigo entender todas as palavras que eles falam, porque eles falam muito rápido e conectam umas palavras nas outras. Quando eu assisto o noticiário daqui, eu consigo entender do que eles estão falando, mas eu não consigo acompanhar todos os mínimos detalhes. E assim, quando alguém faz uma pergunta inesperada, assim, pra mim, papum, eu fico, oi? É tipo um bug, porque o meu cérebro leva tempo para entender a pergunta, processar, pensar na resposta e organizar as palavras para responder. Eu não consigo responder de imediato, é difícil. A não ser que seja uma pergunta comum
e eu tenho uma resposta já pronta na cabeça. E eu tenho que entender que é algo que não vai acontecer assim, no estalar de dedos da noite pro dia. Eu tenho que praticar muito. E isso não é nenhuma balela não, é verdade, eu pude comprovar isso aqui. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, era um terror falar no telefone. Eu não conseguia entender nada, não conseguia falar nada. Mas hoje em dia eu já não tenho esse pânico. Eu ainda fico nervosa, tenho que confessar, ainda tremo na base. Mas se eu não entendo alguma coisa que a pessoa falou, peço por favor para repetir novamente. E é isso, superando as barreiras. E do mesmo jeito que eu superei o medo de falar no telefone, eu também vou conseguir superar essa história das perguntas rápidas. Eu ainda não me sinto confortável falando inglês. Eu tenho tentado fazer uns vídeos aqui pro canal em inglês, mas eu tenho que conversar pra vocês que eu não gosto muito deles. Eu sinto que eu não estou me expressando completamente, que eu não estou sendo eu mesma, mas eu acredito que esse vai ser um bom exercício para eu ver os meus erros de pronúncia, principalmente, e para ganhar mais confidência enquanto eu estiver falando. E é uma forma de praticar de qualquer jeito. Acho que eu só tenho a ganhar se eu continuar fazendo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quero deixar claro que esse vídeo aqui foi só para explicar como eu aprendi a falar inglês. Não significa que todo mundo que tem dificuldade de aprender tem que sair do Brasil para fazer um curso fora. Existem outras maneiras de aprender. Essa foi a que funcionou para mim. Tem pessoas que aprendem inglês sem nunca pagar um curso. Elas estudam sozinhas, lendo textos na internet, escutando podcast, vendo filmes. Esse é o melhor conselho que eu tenho para dar. Se você não tem dinheiro para fazer um intercâmbio, é começar a estudar por você mesmo, se dedicar, focar e não desistir. Um beijo e a gente se vê amanhã.